Tá, alunos de segundo ano, espero que vocês estejam bem, com saúde, certo? Só saindo para coisas realmente muito importantes, tá? Precisamos todos nos cuidar. E a coisa vai longe ainda, mas vamos lá, tá? Vamos nos concentrar. Enquanto isso, estudar história é uma das melhores recomendações para o momento. Bom, então a gente está trabalhando com Brasil Colônia, o capítulo 2 do livro, tá? Que eu já enviei as fotos para vocês. E nós, no último vídeo, nós paramos sobre a questão dos jesuítas. Então a gente tem que pensar que o processo colonizador, ele é um processo que vem, né, em seu conjunto com a questão religiosa, o braço religioso, né, do catolicismo, ele será central para a constituição, então, da cultura no Brasil Colônia, certo? Então, em grande medida, né, a principal ordem, né, no sentido dos monges, enfim, né, dos grupos religiosos que vão vir para cá são, né, os jesuítas. Nós falamos sobre isso quando falamos em reforma religiosa, né, a ordem dos jesuítas, a Companhia de Jesus, foi criada naquele contexto, né, como eu disse para vocês, de reforma, ou seja, né, dentro da ideia da reforma católica ou da contra-reforma, certo? Então, foi criada a Companhia de Jesus por Inácio de Loyola e tinha de fato um caráter, né, educativo e catequético, né? Então, uma vez que a Igreja Católica estava perdendo um número considerável, né, de fiéis a nível de Europa, a perspectiva era, bom, procurar então novos espaços, né, novas almas para serem então, né, cooptadas para a religião católica, certo? Então aqui um continente novo com né, muitas pessoas aqui. E aí, então, os jesuítas vão ter um papel, né, nesse sentido colonizador bastante importante, será, digamos assim, o braço ideológico, digamos assim, em grande medida do processo colonizador, tá? Então, não será só, né, não serão só os jesuítas que virão, outros grupos, outras ordens também virão, nós vamos ser franciscanos, mais tarde dominicanos, entre outros, tá? Mas os jesuítas, eles têm um papel diferenciado, são os que virão, né, em maior número e os que vão estar, digamos assim, na linha de frente, né? Temos vários ali que são bastante conhecidos, né, como o Padre Manuel da Nóbrega, como o Padre José de Anchieta, que vão ser os responsáveis por fundar uma vila, uma aldeia, um colégio, né, e vai se formar essa aldeia nesse entorno desse colégio e que vai dar origem depois à cidade de São Paulo, tá? Bom, a questão dos jesuítas é uma questão bastante complexa, tá? Por isso a ideia é a gente explorar um pouquinho mais. Então, desde o início a questão dos jesuítas e dos colonos portugueses, né, que aqui vinham, era uma situação bastante tensa. Por quê? Porque havia uma certa disputa, digamos assim, por essa população. Então, quando os colonos que aqui se estabeleciam queriam escravizar os indígenas, utilizar essa mão de obra, né, lembrando que nesse primeiro momento ainda, né, há uma, digamos assim, um predomínio e a mão de obra indígena continuar sendo escravizada, né, ao longo deste contexto de colonização, os jesuítas, de modo geral, gostariam de cooptar esses indígenas, né, entre aspas, protegê-los, né, frente a essas brutalidades, digamos, né, as quais os colonos os colocavam, os sujeitavam. Então, houve desde o momento esse embate, né, por um lado os jesuítas tentando cooptar esses indígenas para o que a gente vai chamar de aldeamentos, reduções, ou seja, né, as missões, que vão ser então esses espaços formativos, catequéticos, mas que também vão explorar a mão de obra dos indígenas. Então é muito importante também a gente deixar isso bem claro desde o começo, que não é uma ideia só os bons contra os maus, né? Os jesuítas eram todos bonzinhos e tal. Os jesuítas, eles tinham essa ideia, né, missionária, digamos, tá, que está presente no contexto. Então, no sentido de converter então essas populações, levar a verdadeira fé, trazê-las para a verdadeira fé, certo? Mas no fim das contas, nas reduções eram espaços de fato no qual se implementava, se buscava não só a perspectiva ideológica, né, perspectiva ideológica europeia e cristã, mas também obrigar os indígenas a se adaptar a uma forma de trabalho que é a forma de trabalho europeia e não a forma de trabalho indígena. Então, digamos assim, de trazê-los para essa europeização, digamos assim, certo? Então, é importante a gente
pautar que não havia uma ideia de que é um outro povo que tem uma cultura, que tem que ser respeitada, que tem que ser preservada. Não, isso não era uma perspectiva. Na verdade, os portugueses, por muito tempo, havia um debate se os indígenas eram seres humanos ou não, né? Aí, em determinado momento, então, resolveu, sim, são seres humanos, nos serve serem seres humanos. Então, sim, são seres humanos que têm alma, logo, a escravização será proibida. Nós vamos ter uma bula papal que vai proibir a escravização indígena, tá? Também isso vai fomentar também, né, a escravização negra africana, que essa, sim, não será vista, né, como algo tão complicado assim, né, para a Igreja Católica. Enquanto a indígena, sim, vai ser colocado, então, como uma proibição, com algumas exceções, tá? Que exceções são essas? Aqueles indígenas que não são, digamos assim, possíveis de civilização, digamos, tá? Ou seja, os indígenas selvagens, os indígenas que se rebelam, os indígenas, né, que são considerados, então, digamos assim, impossíveis de serem agregados. Então, esses tu pode fazer uma guerra justa, isso que é o termo utilizado, a guerra justa. Então, a guerra justa é aquela que serve para, né, a prezar, enfim, indígenas que não aceitam por si só pacificamente essa conversão, essa cristianização. Então a gente tem que entender que por muito tempo os indígenas eles são vistos como crianças, como infantis, como uma tábula rasa, ou seja, não é considerado toda a sua cultura, sua religiosidade, muito antes pelo contrário, são vistos então assim como questões demoníacas. Chegava muito na Europa a ideia da antropofagia, era uma coisa que chocava muitos europeus. Então vocês vão ver muitas vezes nas pinturas, nas gravuras, né, os indígenas serem ambientados num espaço de banquetes de seres humanos, completamente descontextualizado. Então, os indígenas muitas vezes eram mostrados como bestiais ou, ao contrário, como uma pureza, né? Então, os discursos eram um pouco contraditórios, não havia uma narrativa única, né? E os jesuítas, eles vão registrar muito dessas questões. Então, eles vão ter um papel interessante. É claro que a gente vai ter essa ideia de cristianização, né, de catequização. E como eu disse para vocês, Portugal era um dos países, né, no qual o catolicismo era muito profundo, né, então essa perspectiva era muito forte. E, né, os jesuítas eles vão ter esse papel convertor, mas é claro que os indígenas vão lidar com isso de várias formas. Então, muitas vezes eles vão usar de uma forma sincrética, vão utilizar muitas vezes essa religião ou esses aprendizados que eles vão ter com os jesuítas para o seu próprio benefício. Então eles vão utilizar, né, misturar as suas narrativas, as suas lendas, as suas religiões com as histórias que são contadas. Então também, a gente vai ter toda essa adaptação. Vão ter indígenas que vão fugir, vão ter indígenas que vão resistir de várias formas, vão ter indígenas que vão ser convertidos de fato, né, e aos quais nesse espaço de aldeamento, de redução, vão então ter que adotar, né, esse trabalho, a lógica de trabalho europeia, que é uma lógica de trabalho muito diferente da lógica de trabalho indígena, certo? Então, lá eles vão aprender ofícios, muitas vezes, como escultura, como carpintaria, né, como construção, enfim, e várias outras questões, certo? Então, os jesuítas eles vão ter um papel muito forte nesse sentido. José de Anchieta, por exemplo, né, ele teve um papel importante também porque ele registrou grande parte do que a gente conhece, a terminologia tupi, enfim, foi registrada pelo José de Anchieta, que ele entendia que se ele compreendesse melhor a língua indígena, ele conseguiria atingir melhor aquela população, poderia, digamos assim, fazer com que eles compreendessem melhor a palavra, enfim, né? Então, tem todas essas questões tensas, tá? Pessoas que estão relacionadas e que, de um modo geral, os jesuítas vão ter um papel fundamental na educação, nesse primeiro momento do Brasil colônia, não só dos indígenas, mas também dos próprios colonos, né? E mais tarde, enfim, vão ser eles, então, como eu disse para vocês, que vão ser responsáveis pela alfabetização, né, daqueles que forem alfabetizados. São eles que vão ser responsáveis por grande parte de registros, já que são eles que sabem ler e escrever, né? Então, nesse sentido, eles fazem, de fato, um papel fundamental e a gente tem que compreender essa ideia, tá? Para poder entender um pouco melhor. É claro que a questão da guerra justa, que eu falei para vocês, ela é muito maleável, né? Quem é que diz que era justa, né? Então, quer dizer, daqui a pouco, né, um determinado colono diz, olha, não, aquela tribo está contra e tal, e eu quero, né, e eles estão fazendo guerra contra mim. Na verdade, uma resistência que muitas vezes acontecia, né, mas o fato é que era a palavra, né, desse colono, né, enfim, então as guerras justas, elas eram muitas vezes demandadas, né, de uma forma equivocada. E havia, como eu disse para vocês, essa situação
bastante tensa, muitas vezes, entre colono e jesuítas, porque todos, digamos assim, disputavam aquela população indígena, influência sobre aquela população indígena e uso, né, dessa mão de obra, certo? Basicamente, eu acho que em relação aos jesuítas era isso, tá? Vamos dar continuidade até a gente terminar esse capítulo do livro, tá bom? Bons estudos!